Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, andai segundo o Espírito, e não dareis satisfação aos desejos da carne. Porque os desejos da carne são contrários aos do Espírito, e os do Espírito aos da carne. De facto, estas coisas opõem-se entre si, de tal modo que não fazeis aquilo que quereis. Se, porém, vos deixais levar pelo Espírito, já não estáis sob o domínio da lei. Por outro lado, todos conhecemos bem as obras da carne, que vêm a ser a desonestidade, a impureza, a luxúria, a idolatria, a magia, as inimizades, as rixas, as rivalidades, as exaltações, os conflitos, as discórdias, as facções, as invejas, os homicídios, as embriaguezes, as orgias e outras coisas semelhantes. Já vou-lo disse e torno a vou-lo dizer: os que se entregam a tais excessos não possuirão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a fidelidade, a doçura, a temperança, a castidade. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a sua própria carne com os seus vícios e paixões. Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de indispor-se com um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. É por isso que vos digo, não vos inquieteis, nem quanto à vossa vida sobre o que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo sobre o que haveis de vestir. Acaso não vale a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestido? Reparai nas aves do céu. Não semeiam e não ceifam, nem fazem provisões nos celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Acaso não sois vós mais do que elas? E qual de vós, por muito que pense, pode acrescentar um só côvado à sua altura? E quanto ao vestido, por que vos inquietais? Reparai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam, pois digo-vos que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim uma erva do campo que hoje existe e amanhã é deitada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos apoquenteis a dizer o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou o que havemos, como nos havemos de cobrir. Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. O Pai Celeste, porém, sabe que precisais delas. Em conclusão, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isto vos será dado por acréscimo. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos, dirigere e santificare, regere et gubernare dignare Domine Deus, rex celi et terre, odi e corde et corpora nostra, sensus sermones et actus nostros. In legge tua, et in operibus mandatorum tuorum, utic et in aeternum te auxiliantis, salve et libere esse mereamus, salvator mundi, qui vivis et regnes in saecula saeculorum. Amém. Nos cum prolepia, benedicat Virgo Maria. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos tomar assento. Queridos fiéis, neste 14º domingo, depois de Pentecostes, de maneira providencial, quis a providência divina que nós escutássemos tanto a esta epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, como este evangelho, porque vem casar em perfeita harmonia com a catequese que iniciei ontem, extraído dos escritos do Padre Tanqueray, o Tratado de Ascética e Mística. Nesse momento nós estamos tratando sobre o tema da vida espiritual, se há real necessidade, esse é o tema dessa catequese,
repito que foi iniciada ontem, para quem ainda não escutou, vai estar mais tarde ou talvez amanhã no meu canal, e hoje nós vamos dar seguimento. É realmente necessária a vida espiritual? Qual é a utilidade da vida espiritual para o homem? Então, ontem, só para fazer uma pequena recapitulação, nós iniciamos apontando os conceitos filosóficos e também teológicos de o que é o homem natural e o homem espiritual. Como que o homem natural tenta à sua maneira buscar ou tender às virtudes e à perfeição, mas apenas pela via natural, sem contar com a graça de Deus. E, no entanto, é só olhar ao nosso redor. A quantas anda a nossa sociedade, né? Qual é a tendência do homem quando caminha sem a graça de Deus? Ou apenas guiado pela luz natural da razão? Pode ser até que consiga, e de fato, em alguns casos, fazer algum progresso na virtude, mas algo muito limitado. Algo muito limitado. Sendo o homem uma junção de corpo e alma, portanto, de matéria e de espírito, se caminha distanciado da sua dimensão espiritual, portanto, não quando sua razão, quando a luz de sua razão, quando a sua vontade não é guiada pela graça de Deus, então nós tendemos a um enorme esforço para conseguir pouco ou nenhum fruto. Então, basicamente é isso que nós estamos vendo. E como podemos realizar, de que maneira, que armas podemos dispor para esse combate, para essa luta espiritual. Por que iniciei essa reflexão dizendo que foi de uma maneira providencial e oportuna essa epístola que nós escutamos e também esse evangelho? Olha o que São Paulo diz na epístola de hoje: frutos do Espírito versus os frutos e as obras da carne. Como a carne é contrária ao Espírito e o Espírito é contrário à carne. O tempo inteiro, a carne vem nos puxando para baixo, ao ponto em que o Espírito, ao contrário, o Espírito tenta nos elevar. Daí a importância desse tema, a necessidade da elevação espiritual do homem. O Papa São Gregório Magno afirma que na complexidade da vida do homem, nós, como falei anteriormente, um complexo de corpo e alma, diz São Gregório Magno que distinguem-se no homem 3 dimensões, que o Papa chama de 3 vidas, mas poderíamos dizer, para simplificar ou para facilitar nossa compreensão, existe em cada um de nós 3 dimensões. Diz São Gregório Magno: Homo habet vivere cum plantis, sentire cum animantibus, et intelligere cum angelis. O homem deve viver com as plantas, sentir com os animais e compreender com os anjos. Embora eu já tenha falado isso ontem, mas só para recapitular, rapidamente vou passar esses 3 conceitos. O que significa vivere cum plantis? Viver com as plantas quer dizer o quê? Que agora a gente tem que aceitar a encíclica do Bergoglio, abraçar as árvores, adorar a Pachamama e viver em harmonia. Não é nada disso. Não é nada disso. Vivere cum plantis quer dizer, São Gregório quer dizer que, assim como as plantas crescem, nutrem-se e multiplicam-se, o homem também participa de uma realidade similar. Também cresce, também se nutre e também multiplica. Portanto, vivemos dentro de uma realidade que é chamada vegetativa. Mas não só. Também sentire cum animantibus. Assim como os animais, o homem é capaz de conhecer os objetos e o mundo ao seu redor através dos sentidos, e a eles se inclina em razão do seu apetite sensitivo, que é um bem objetivo ou sensorial, com suas emoções ou com suas paixões. Então, além da
dimensão vegetativa, ou seja, assim como as plantas, existimos, crescemos, nos reproduzimos, nos multiplicamos, nos nutrimos, assim também como os animais, temos os apetites da carne e nos inclinamos ao conhecimento do mundo ao redor e dos objetos, da situação, através dos nossos sentidos. E muitas vezes nos inclinamos, os sentidos nos ajudam, nos impulsionam a nos inclinar para aquilo que ou é o bem, é chamado bem objetivo, quer dizer, aquilo que eu interpreto ou me inclino para o bem. Exemplo, já vamos entender isso. Exemplo, pega um pedaço de carne e mostra ali pro cachorro ali da esquina. Ele nem faz nenhum tipo de esforço, nem pensa duas vezes, nem mastiga. Uma bocanhada só, simplesmente engole. Ele é movido pelo seu apetite, ele é movido pelo seu impulso, levado pelos sentidos, aqui no caso, um olfato extremamente apurado, um sentido que lhe causou apetite, movido pela paixão, movido por esse apetite, ele vai em busca daquilo que lhe apetece. Apetite aqui, entenda, não estou falando do sentido de fome, estou falando daquilo que me apetece. E o homem participa também desta inclinação animal. Então, além da dimensão vegetativa, participa também da dimensão animal. É o que, por exemplo, nos faz atrair o olhar àquilo que é belo. Estou passando pela rua, contemplei uma cena que é bela, ou que eu julgo que é bela. Olha, através dos sentidos, eu fui atraído para a coisa. Um cheiro agradável. Olha, alguém está fazendo almoço por aqui. Estou sentindo o cheiro de um churrasco. Ou estou sentindo um perfume. Então, atraído pelos sentidos. No entanto, essa é a nossa dimensão animalesca. Olha só que interessante que o Papa São Gregório nos diz. Então, o homem partilha da dimensão vegetativa, da dimensão animal, mas não pode parar por aí. Então é a terceira parte, intelligere cum angelis. O homem também precisa, assim como os anjos, embora de modo inferior e diferente quanto à natureza, o homem é capaz de conhecer as realidades suprassensíveis, isto é, aquelas que não podem ser depreendidas pelos sentidos, como a verdade, como a bondade, etc. Enquanto a sua vontade se inclina ao bem racional. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. É o que vai nos distinguir dos demais animais. E não sei se a gente já consegue começar a perceber o panorama, porque por que eu quis fazer aqui essa pequena introdução no tema, que inclusive isso aqui foi dito ontem, mas eu estou repetindo hoje para poder reforçar bem mais esse tema. Só com esse panorama que o Papa São Gregório coloca aqui para a gente já consegue perceber qual é o grande X da questão e o grande problema do mundo e da sociedade atual em que nós vivemos. Percebem? Percebem que o homem moderno tem vivido muito mais na sua dimensão vegetativa e animal e pouco na dimensão espiritual? Vivere cum plantis, sentire cum animantibus, mas muito pouco intelligere cum angelis. É o que a gente vê o tempo inteiro. Pessoas o tempo inteiro que não buscam o sobrenatural, que não buscam viver na graça, que não buscam, como disse o apóstolo São Paulo na epístola de hoje, lutar contra a carne. Há uma tensão durante toda a nossa vida, um conflito entre carne e espírito. Como falei agora há pouco, a carne o tempo inteiro nos tentando puxar para baixo e o espírito o tempo inteiro tentando nos elevar.
as más inclinações, as más paixões. E o ser humano que caminha longe de Deus, que não permite que a luz de sua razão seja iluminada pela graça de Deus, caminha de qual jeito? Como animais, guiados pelos seus apetites. Acordam e dormem, não lembram de rezar, não lembram de agradecer a Deus, não sabem quando é dia santo ou não é, para eles tanto faz, domingo é só mais um dia para curtir com a família, para ir para a praia, para ir para um churrasco. Feriado santo, Semana Santa, para quê? É só mais um feriadão. Acorda, trabalha, estuda. E no dia seguinte começa tudo de novo. E é assim que as pessoas vivem. Nesse exato momento em que nós estamos aqui. Na Santa Missa está cheio de gente aí. Nesse exato minuto em que nós estamos aqui, está cheio de gente aí que sequer pensou em Deus hoje. E nem vai pensar. E não estou dizendo com isso, tá? Fique claro aqui. Não estou dizendo são pessoas ruins, são pessoas más. Não. Pode ter gente boa, de bom senso moral, de boa moralidade, né? De boas intenções, até mesmo caridosos, né? De bom coração, mas que vivem assim, simplesmente sem guiar a sua vida pela graça de Deus, infelizmente, apenas pela carne. Esses impulsos, no entanto, esses impulsos que nos assaltam, eles não são invencíveis. Podem ser domados. E aí é que entra a importância da vida espiritual. Se é verdade que, se por um lado é verdade, que o tempo inteiro nós somos, pelos pensamentos, pelas palavras, pelas nossas atitudes, pelas nossas covardias e etc. Se é verdade, por um lado, que o tempo inteiro nós somos arrastados para baixo, por outro lado, também é verdade que com a graça de Deus e com o devido esforço, devido interesse, é possível vencer estas tentações. Bom, ninguém entendeu isso melhor do que o apóstolo São Paulo. Ele mesmo diz, numa certa ocasião, faço o mal que eu não quero, mas não faço o bem que eu quero. Ele mesmo compreende essa própria dinâmica da tentação que o tempo inteiro o arrasta para afastar-se da graça de Deus e que o catecismo chama de concupiscência. Nós chamamos de concupiscência. É isso que é a concupiscência. O que é a concupiscência? Concupiscência é uma inclinação. Conhecemos o bem, conhecemos a graça, conhecemos os sacramentos, mas a concupiscência fica o tempo inteiro, é o homem velho que o apóstolo São Paulo vai chamar, né? O homem velho fica o tempo inteiro querendo chamar a nossa atenção para poder nos desviar da graça de Deus. Mas é difícil, não vou negar, é difícil, é uma batalha penosa, muitas vezes violenta, mas não é impossível. No Santo Evangelho de São Mateus, naquele chamado Sermão da Montanha, tem uma passagem muito bonita, e eu mesmo durante muito tempo custei para poder compreender o significado daquela perícope do Evangelho, onde Jesus Cristo, nosso Senhor, diz assim: o reino dos céus, desde há muito tempo, vem sofrendo violência, e são os violentos que o conquistam. E aí, a primeira vez que eu li essa passagem, eu fiquei um pouco com dúvida, um pouco perplexo. Falei, como assim? O reino dos céus vem sofrendo violência, e são as pessoas violentas que conquistam o reino dos céus. E aí eu falei, mas como assim, né? A pessoa violenta, ser violenta é uma coisa ruim? Como pode, como é que pode uma pessoa violenta vai conseguir? Mas, enfim,
Tudo por causa da interpretação errada, né? De que violência Nosso Senhor está falando aqui? Só é possível entrar no reino dos céus aquele que faz violência contra si mesmo. Não é violência como nós a entendemos, violência de pegar uma arma e assaltar ali, mas que não é disso que Nosso Senhor está falando. É a violência do espírito contra a carne. A carne não mede esforços para nos tentar com violência e rigor. Falei disso na última catequese, dos 3 inimigos de nossa alma: a carne, o mundo e o demônio. Não vão medir esforços, não vão amenizar, não vão pegar leve na hora de arrastar a gente ao mal, ao pecado e, consequentemente, à condenação. Portanto, o cristão não pode ficar de braço cruzado, dormindo e se fazendo de bonzinho nessa hora, não. Quando se trata de qualquer coisa que nos separe de Deus, de nos afaste da graça de Deus, é preciso ser rígido. Por isso, Nosso Senhor disse: só os violentos alcançarão o reino do céu. Quem são esses violentos? Os que fazem violência a si mesmos. Os que procuram dominar as paixões. Não vou permitir que as paixões dominem sobre mim. Vou dominá-la antes. Não vou permitir que as tentações venham tomar conta de mim. Vou procurar cortar. Vou procurar me desviar. Esse é o propósito, meus queridos filhos, da vida espiritual. Além destas lutas interiores, pode haver outras entre a alma e o seu Criador. Sem dúvida, a reta razão mostra-nos que devemos nos submeter totalmente àquele que é o nosso soberano Senhor. Todavia, esta obediência à vontade de Deus muitas vezes é penosa e custosa para nós. Não é? Há em nós uma inclinação, um anseio por independência e autonomia que nos inclina a não aceitar a autoridade divina. É o orgulho que somente pode ser vencido pelo humilde reconhecimento da nossa indignidade, impotência e dos direitos imprescritíveis do Criador sobre a criatura. Resumindo esse parágrafo, aquilo que a gente acabou de falar, do apóstolo São Paulo. Faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero, porque o tempo inteiro há uma força violenta dentro de nós, uma rebeldia violenta dentro de nós, para não nos submetermos a Deus, a querer ser emancipado de Deus. E é isso que acontece na sociedade, de uma forma geral, e que foi introduzido até mesmo na religião, se você parar para pensar. Até mesmo na religião. Porque essa confusão toda aí, depois do Vaticano II e com todo esse modernismo, o que é isso senão uma rebeldia contra Deus? Ao invés de eu me esforçar para me dobrar e me moldar à santíssima vontade de Deus, o que estão fazendo? Mudando a regra, ou reinterpretando até mesmo como Bergoglio disse recentemente, coisa de meses atrás. Ele deu a entender numa entrevista que a Sagrada Escritura está desatualizada. Que ela precisaria ser reinterpretada para que esta reinterpretação se adequasse melhor ao pensamento do mundo atual, etc. Mas que absurdo! Quer dizer, agora é a palavra de Deus que tem que se adequar, é a doutrina que precisa se adequar ao mundo moderno? É a palavra de Deus que precisa se adequar ao homem? É o dogma que precisa ser modificado? Agora o dogma é um aplicativo de celular que precisa de atualização. Esse já está desatualizado, vamos fazer o download, entre na Play Store e vamos baixar Dogma 2.0. Mas o que é? Não, Deus está desatualizado. Agora eu preciso... Que absurdo. Então é uma rebeldia. A palavra correta usada aqui é uma rebeldia que o tempo inteiro reside dentro de nós, nos puxando para essa desobediência à sublime e santíssima vontade de Deus. Está aqui, meus filhos queridos, um breve panorama a que está exposto o homem natural, quando caminha sem a ajuda divina.
totalmente entregue a si mesmo, escravo das suas paixões desordenadas. Contudo, Santo Tomás de Aquino afirma que tal homem, em seu estado de natureza pura, jamais existiu, pois foi elevado por Deus a um estado sobrenatural já no ato de sua criação. São Boaventura diz algo semelhante, mas diz que o homem foi elevado por Deus a este estado sobrenatural imediatamente após a sua criação. Na sua infinita bondade, Deus, nosso Senhor, não se satisfez em outorgar apenas dons naturais ao homem. Deus quis assim elevá-lo a um estado superior, concedendo ao homem dons sobrenaturais e dons preternaturais. Então veja que desde o início Deus criou o homem para um fim superior. É o pecado que nos puxou para baixo. Por isso que a gente chama de queda. Por isso que é muito comum utilizar essa terminologia quando a gente chama de pecado original ou queda original. Por que a gente fala queda? Queda, se uma coisa caiu é porque estava em cima, né? A gente deduz que eu não posso cair se eu já estou no chão. Ou se caiu é porque estava em cima. Então a gente chama de queda justamente porque Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, já criou o homem para um estado superior, mas por causa do pecado o homem decaiu. Deus concede ao homem então dons sobrenaturais e dons preternaturais. Vou pincelar então rapidamente o que significa. Que dons são esses? Quais são esses dons? Os dons sobrenaturais podem ser subdivididos em dois tipos sobrenaturais. Dons sobrenaturais podem ser divididos em absoluto, dom sobrenatural absoluto, ou também chamado de por essência, ou dom sobrenatural relativo. Não precisa se preocupar em decorar absolutamente nada disso, porque eu tenho todo esse material em PDF e eu posso perfeitamente disponibilizar. Preparei isso aqui com muito carinho, preparei isso aqui, inclusive foram 2 madrugadas inteiras sem dormir, porque eu não me dei conta, não é porque eu quis fazer isso não, é porque o assunto é tão gostoso que quando eu sentei no computador para poder preparar, eu só vi que o dia estava amanhecendo quando a luz entrou pela janela, porque eu passei a madrugada inteira estudando e preparando essa pequena apostila. Então não precisa se preocupar em decorar, porque eu já fiz de uma forma didática, inclusive fiz com diagramas, com desenhinhos, que é para poder facilitar todo mundo de compreender. Dons sobrenaturais, de 2 tipos. Absoluto, ou também chamado de por essência, ou relativo, ou também chamado de quanto ao modo. Dons sobrenaturais absolutos são aqueles que transcendem a capacidade da criatura, não pode ser produzido, nem mesmo exigido ou merecido por elas. Ou seja, Deus dá de graça e não é algo que eu faça que eu mereça uma retribuição, ou eu possa exigir de Deus de forma alguma. É Deus quem dá. E por que Ele dá? Ele é que sabe. Ele é Deus, Ele dá porque quer e não sou eu. Não me cabe questionar, não consigo reproduzir e nem tenho o direito de exigir. Esse dom sobrenatural absoluto, São Tomás vai dizer que só consegue encontrar 2 ocasiões em que ele ocorre, só 2 e não mais. O dom sobrenatural absoluto só ocorre em 2 ocasiões. Primeiro, na encarnação do Verbo. Na encarnação do Verbo. Quando o Verbo de Deus assume a nossa carne, uma carne manchada pelo pecado, portanto uma carne que seria indigna, não éramos absolutamente merecedores, pelo contrário, éramos merecedores da pena, do castigo, pelo pecado, e ainda assim, por graça, Deus quis assumir esta carne. Então, na encarnação, diz Santo Tomás, ocorre esse dom sobrenatural absoluto. É a união substancial, onde a natureza divina de Jesus une-se com a natureza humana sem diminuí-la ou aniquilá-la. As 2 naturezas não se tornam uma só. Elas são unidas, conservando-lhes a integridade. A isto chamamos união hipostática. Ou quando acontece a graça
santificante. A graça santificante é o segundo exemplo de dom sobrenatural absoluto. O que é a graça santificante? É um favor ou dom especial que Deus concede à alma do homem, não para deificá-la, mas para torná-la deiforme, ou seja, capaz de tornar o homem divine consors nature, ou seja, participante da natureza divina. É o que a graça santificante faz conosco. E a gente restitui na alma essa graça santificante, por exemplo, através do santo batismo, quando somos batizados, ou mesmo depois de batizados, quando temos a infelicidade de cair no pecado, podemos restaurar na alma a graça santificante pelo arrependimento sincero e o sacramento da santa confissão. Então são esses dois exemplos de graça sobrenatural absoluta. Mas temos também a graça, o dom sobrenatural relativo. Não transcende, é aquele que não transcende a capacidade das criaturas, mas apenas a capacidade de alguma natureza específica. Exemplo mais clássico é algo, por exemplo, que caiba aos anjos, mas não aos homens. Dentro dessa categoria, por exemplo, encontra-se a ciência infusa. É algo que cabe aos anjos pela sua natureza, mas não cabe aos homens, pela nossa própria natureza. O anjo, pela sua natureza angélica, já tem ciência infusa. O que é ciência infusa, padre? Não precisam estudar para aprender nada, eles já sabem. Eles simplesmente já sabem. É uma inteligência que já sabe. Eu preciso aprender a andar, falar, comer, e alguns estão aprendendo a desandar. É o contrário, né? A sociedade de hoje estão aprendendo, já não sabem mais falar, não sabem nem o português, não sabem se comunicar. Cada dia eu fico apavorado, porque saio aqui na calçada, eu escuto a juventude conversando, supostamente estão falando a língua portuguesa, era para eu compreender. Mas esse novo dialeto que fala, e não sei o que, é beleza, ô mano, não sei o que lá, tá sussa, tá não sei, eu já não entendo mais absolutamente nada disso. Falei, que idioma é esse? Preciso de um dicionário agora, ou talvez de uma inteligência artificial que traduza para mim. Então, quer dizer, na ciência infusa não há necessidade de aprendizado, já se sabe. Nós não temos isso pela nossa natureza humana. Precisamos estudar para aprender. Mas em algum caso acho que temos que aprender de novo, porque estão desaprendendo. E para a gente terminar por hoje a reflexão, repito, isso aqui é algo que vai mais além, e eu vou continuando aos pouquinhos, para a gente não ficar muito extenso também. Falei que existem os dons, que Deus enriqueceu o homem com dons sobrenaturais e dons preternaturais. Então vamos ver agora quais são os dons preternaturais. Os dons preternaturais são entendidos como graças que elevam a natureza humana acima da condição natural, proporcionando um estado de perfeição que, contudo, não era sobrenatural. Interessante, era o estado do homem primitivo quando criado à imagem e semelhança de Deus e posto no paraíso. Era um homem celeste? Não era um homem celestial, era um homem terrestre. Só que, com a ausência do pecado, gozava de um estado de perfeição. Só que, infelizmente, por causa do pecado, o pecado é que introduziu toda a desgraça na história. Um homem natural, a gente não está falando aqui o homem que voa e que... Não, um ser humano natural que vivia em estado de perfeita harmonia com Deus Nosso Senhor. Um estado de perfeição, tanto o quanto se poderia pensar numa perfeição. Após o pecado original, esses dons foram perdidos. Então, tivemos e perdemos. E a humanidade foi deixada em um estado de natureza decaída, sujeita à morte, ao sofrimento, à ignorância e ao conflito interno entre razão e paixão. Essa é a fonte dos nossos conflitos, tudo por causa da culpa original. Ok, padre, mas quais são esses dons preternaturais que os nossos primeiros pais tinham e que nós também teríamos se eles não tivessem pecado? Porque esses dons seriam transmitidos, olha que coisa interessante,
caso o homem primitivo não tivesse caído no pecado, Deus permitiria que esses dons fossem hereditários. Se o ser humano primitivo, se Adão e Eva não tivessem pecado, eles transmitiriam para cada geração posterior estes dons. Por causa do pecado original, acabou. Eles perderam e perderam o direito também de transmitir. E por isso nós não temos mais estes 4. Imortalidade, impassibilidade, integridade e ciência infusa. Imortalidade não precisa de muitas explicações, mas a imortalidade significa que o homem foi criado com a capacidade de não morrer. Ou seja, ele tinha um corpo que não estava sujeito à corrupção da morte natural. Impassibilidade, incapacidade de sofrer, refere-se à ausência de sofrimento ou de dor física e também emocional. O homem no paraíso terrestre não era capaz de experimentar nem dor, nem doença, nem tristeza, nem depressão, nem lamento, nem murmuração, nada disso. Eram capazes de controlar tudo isso e permanecerem sempre em estado de graça. Não é? Que beleza, né? Integridade, abre parênteses, peço que vocês deem uma atenção a esse dom, porque ele vai ser importante para a continuidade futura das próximas reflexões. Eu vou explorar mais o dom da integridade. Então, integridade, o que é integridade? A harmonia perfeita entre paixão e razão. Lembra que a gente falou agora há pouco dos conflitos? Dos conflitos? Meu intelecto quer uma coisa, mas meu corpo quer outra. Eu quero viver na graça de Deus, mas aí passou a moça bonita e o meu instinto animal vai olhar para a moça bonita, ou então, por desgraça, vou dar aquela segunda olhada ainda para confirmar aquela primeira que eu dei. O cara está com a esposa do lado, mas está olhando a outra, por causa de uma inclinação. O dom da integridade era uma harmonia tal entre razão e entre a paixão e a razão, que o homem não sentia essa inclinação. A harmonia perfeita entre paixões e razão. O homem não tinha desordem das paixões, como luxúria, ira, inveja, etc. E a sua vontade era perfeitamente alinhada à razão. E eles eram capazes de controlar os seus desejos e os seus impulsos sem precisar fazer esforço ou sem precisar da enorme luta que nós precisamos hoje. Então quer dizer, mas padre, o homem primitivo, possuindo o dom da integridade, se esse dom da integridade impedia, digamos assim, o homem de se inclinar ao mal e ajudava o homem a conservar-se na graça de Deus, será que a gente pode afirmar ainda que o homem primitivo era livre para pecar? A integridade, grava isso por favor, que é importante. Integridade não é impecabilidade. Impecabilidade significa incapacidade de pecar. Integridade não. O homem sim, ainda gozava do livre-arbítrio. Portanto, mesmo tendo o dom da integridade, ele ainda era capaz de pecar, tanto que pecou. Tanto que pecou. Ele ainda era capaz de pecar, mas só que ele não sentia necessidade, porque o seu querer estava tão alinhado com a vontade de Deus que ele simplesmente não sentia essa necessidade. Mas isso não retira dele, estou falando isso porque para a gente não pensar depois que houve uma manipulação de Deus. Não, Deus nunca deixou com que o homem fosse manipulado quanto à sua vontade por ele. Sempre o homem foi livre para escolher entre o bem e o mal. Dom da integridade significa que sua vontade era tão alinhada com a vontade de Deus que ele não sentia nenhuma necessidade de desejar o que Deus não deseja, de querer aquilo que Deus não quer. Por fim, o dom da ciência infusa que a gente já falou aqui hoje. O homem foi dotado de um conhecimento natural superior, uma espécie de sabedoria
infusa, uma sabedoria inata que já lhe permitia entender a criação, entender o mundo ao seu redor, entender a ordem moral de uma maneira clara e imediata, sem precisar de estudar, sem precisar da experiência, sem precisar de aprendizado. Tudo isso nós tínhamos e perdemos, mas isso a gente vai ver na próxima catequese, cujo tema será o pecado original. Essa é a próxima catequese. Então, quem infelizmente não puder estar presente fisicamente, eu peço que fique atento ao canal, porque no próximo capítulo será a queda original. Em tudo Deus seja glorificado, glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém.